né? Eu gosto das coisas perfeitas, porque o meu Deus é perfeito e Ele me deu a salvação e logo, logo a transformação. Então, daqui a um tempo, não sei, daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que haverá essa transformação, com certeza haverá. Deus está preparando esta glória para aqueles que são fiéis. Só para os fiéis. Não existe salvação para os infiéis, né? A salvação é para as ovelhas, para as ovelhas que creem em Jesus, que não apostataram da fé, nem seguiram a espíritos enganadores, nem a doutrinas de demônios. Nós seguimos a Cristo, a palavra de Cristo, e estamos firmes nesta graça, e que em breve, como disse o apóstolo Paulo, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal será absolvido pela vida. Então, é nessa palavra que nós estamos confiando. É nesta palavra que saiu da boca do nosso Deus, sendo o instrumento o nosso irmão Paulo, que profetizou desta maneira, que para mim as palavras que saíram da boca do apóstolo Paulo são verdadeiras profecias, que algumas delas já se cumpriram e outras ainda irão se cumprir, a qual nós estamos aguardando o cumprimento dessa última, que é a transformação de um corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Não sei se você já percebeu que já começamos a palavra, né? Estamos nesse aguardo. Então, enquanto nós aguardamos na fé. Nós aguardamos na fé. Infelizmente, eu não estou conseguindo ver quem está aí. Esse telefone não está me dando a visão de quem está nas nossas redes aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo meu. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Tá. Aqui pelo meu eu estou conseguindo aqui. Tá aqui o Eupídio, a Nara, a Angélica, o Moisés. Quem mais? Quem mais está por aí? Quem mais? O irmão Lucas, a irmã Ângela, a irmã Silvia. Quem mais? A irmã Adriana. Quem mais que está por aí? Deixa eu conseguir ver aqui. Nós estamos com 17 pessoas aí no nosso Facebook, né? Você pode ir compartilhando aí com a sua família, né? Pode ir compartilhando com seus amigos, compartilhando com o seu grupo. Você pode fazer também a tua publicação, né? A tua divulgação dessa programação. Faça isso e você vai estar ajudando pessoas. Já chegamos a 20 irmãos, que bom, né? É menos 20 irmãos que vão viver a verdade do Evangelho, né? Então, o som tá bom, meu irmão Eupídio falou aí que o som tá bom. E aí? O som tá bom, eu tô aqui sem o som, né? Porque não estamos aqui com 30 comentários, né? Isso, comente aí o culto de ontem, faça aí um comentário do culto de ontem, eu sei que esteve conosco, né? A gente deveria, nas nossas lives, né? O comentário deveria ser, pô, pastor, foi uma bênção ontem, pô, que palavra, o irmão dirigente do louvor estava inspirado pelo Espírito Santo. Então deveria ser essa o nosso assunto, né? De escrever, né? Quanto você pode escrever, antes da gente estar mergulhando mesmo dentro do tema. Então você escreva aí o que você recebeu ontem de informação da palavra, né? Você que esteve pela manhã, e alguns que tiveram coragem, né?
determinação e vontade de crescer. Porque os nossos cultos não é apenas... Claro que é maravilhoso você cultuar a Deus, mas é uma escola. Ali você está sendo treinado, você está sendo revestido. Paulo disse aos Efésios 6, estão colocando em você a armadura de Deus. A armadura de Deus. Então eu louvo, bendigo ao meu Senhor por você que está aí ouvindo, você que participou conosco desses 2 encontros ontem. Para mim foi uma bênção. Termina os encontros, quando o domingo termina, eu chego em minha casa totalmente esgotado, na minha energia, né? Totalmente esvaziado de energia, porque eu deixo toda a minha energia naquele púlpito ali. Tanto na hora da pregação, do estudo da palavra, quanto na hora do louvor. Eu fico ali totalmente inteiro ali. Eu me derreto mesmo, né? O calor ali em cima, por causa das lâmpadas que são mais fortes, né? E o ar-condicionado não está bom, né? Amanhã eu chamei, acho que é o Marcos, lá de São João de Miritima, passou aí o WhatsApp de um abençoado, acho que esqueci o nome dele. Ele vai amanhã lá, ele tem uma empresa de ar-condicionado, ele vai amanhã, depois das 3 horas, fazer um orçamento para a gente, para mexer no nosso ar. Quero agradecer ao Marcos, né? Aquele abençoado lá de São João, que move, né? Marceneiro, pela carpinteira, marceneiro, né? Um abençoado que está sempre nos ajudando, né? Está sempre nos apoiando, está sempre falando bem do nosso ministério. Então, glórias a Deus, amanhã, provavelmente nós vamos resolver esse problema do funcionamento do ar, né? Então, você que está aí, se prepare para amanhã estarmos juntos em nome do Senhor, tá bom? Às 7h30 da noite, teremos uma noite gloriosa de louvores a Deus e vamos encerrar esta série de mensagens sobre o tema O Desígnio de Deus e vamos, na quinta-feira, já vamos iniciar as outras mensagens. Não sei se vai ser em série, né? Não sei se vai ser em série ou serão mensagens variadas. Não sei. O Espírito que vai falar de terça para quarta, Deus coloca na minha mente. Irmã Gleice chegou também, irmã Ana Cláudia. Isso. Vai compartilhando aí, vai chamando pessoas, que nós só estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo nosso canal do Facebook, né? Não podemos transmitir ainda pelo YouTube, porque ainda não temos a quantidade. Se você aí que está aí no Facebook ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, fala com sua família. Não paga nada, não. Você não vai ter que pagar uma mensalidade. Tem pessoas que não se inscrevem, né? Ajuda a gente aí a formar o grupo de pelo menos 1.000 pessoas, para a gente poder transmitir, ou poder transmitir pelo celular também. Porque assim só conseguimos transmitir lá na congregação a nossa programação, tá bom? Então são 8h21. 8h21. Essa programação vai com certeza até as 21 horas. Se você quiser sair, você pode sair. A gente vai até as 21 horas. Quando for 20h30, nós vamos começar na palavra, né? Porque eu estava comentando alguma coisa sobre as mensagens de domingo, né? Nós estamos terminando essa série sobre o desígnio de Deus e o encerramento, estamos presos àquela palavra chamada glorificou. Glorificou. Aquele que ele conheceu, ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Isto é um mistério glorioso que Deus deu esta sabedoria para nós, para podermos compreendermos
o mistério de Deus Cristo. Esse Deus controlador, dominador, absoluto, o Deus que não pode mentir, que prometeu, antes dos tempos eternos, fazer o que ele está fazendo nos dias de hoje. Eu recebo esta glória que estava reservado desde os tempos eternos para as nossas vidas, tá bom? Então, se você é daqueles que recebe também essa palavra no teu espírito, glórias, honras e louvores ao Senhor. Estou aqui tentando de novo entrar na rádio 94.5, mas deixa eu ver aqui. Entra, daqui a pouco ela trava, já começa a rodar, ela trava. É uma coisa incrível, né, abençoados? É uma coisa incrível, incrível, incrível. É incrível. É incrível. Ela está rodando, 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 rodando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui. Parei. Vamos lá. Olha lá, parou, está girando, 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 girando. E como é que gosta de girar esse trenzinho da alegria, né? Eu não, para mim é o aplicativo que ele não está segurando a transmissão. Para mim, né? Mas, como eu sou um analfabeto nessa área, eu prefiro chamar o profissional, né? Então, estamos entrando em contato com ele. Estou fazendo contato. Essa semana, ele vai nos atender e vai dar uma chegadinha lá no ministério, né? Vamos pagar direitinho, tem que pagar. O profissional tem que receber, abençoado. O incentivo profissional, profissional que trabalha e não recebe, não acho certo. Eu não acho certo. Eu acho que todo mundo que presta serviço para a igreja, para o irmão da igreja, para a família, tem que pagar. Se for pagar mais barato, mas tem que pagar. Esse negócio de não pagar não dá certo. Tem que pagar, tem que honrar quem estudou, né, quem se dedicou e aprendeu para... Isso se chama resolver problemas. Você quer ganhar dinheiro? Você não tem um trabalho, você não tem uma profissão? Aprenda a resolver problemas. O psicólogo ganha dinheiro resolvendo problema. O psiquiatra ganha dinheiro resolvendo problema. O advogado ganha dinheiro resolvendo problema. Então, cada um ganha o seu dinheiro resolvendo problema. Tem um monte de gente cheia de problema. Então, elas estão dispostas a pagar muito dinheiro para resolver problemas. Então, se você aprender a resolver problemas, você vai ficar rico de uma hora para outra. Mas se você não quiser aprender, a internet está cheia de portas para você aprender a resolver problemas. Quem está sem ganhar dinheiro nenhum, vou te dizer com sinceridade. Ou você não está interessado em aprender, porque só vai ganhar dinheiro quem aprender a resolver problema. Eu estou com um problema. Eu vou chamar um técnico para resolver o problema do ar-condicionado. Ele vai cobrar. Se eu achar caro, eu não vou fazer. Vou procurar outro profissional. Se ele me cobrar num preço justo, eu achar que dá, aí eu vou pagar. Então, aquele ali resolveu o meu problema. Eu, depois de resolvido o problema, vou pagar satisfeito, muito satisfeito. Ninguém que alguém resolve o seu problema, na hora de pagar, não tem nenhum problema para pagar. Pagamos satisfeito. Mas quando você chama a pessoa para resolver um problema, e essa pessoa você paga, e ela não resolve o seu problema, aí você fica muito chateado. Mas quando alguém que você contrata para resolver um problema que você não pode resolver, você tem que pagar. Então não tem que chamar o João, a Maria, vamos chamar um amigo. Você tem que pagar. A vida é assim. Você trabalha. O irmão Wander carrega as pessoas no Uber. As pessoas estão com problema de ir, não tem como ir. Então ele vai, bota a pessoa no carro dele, a pessoa tem que pagar para ele levar. É assim que se resolve o problema do outro. Entendeu, pessoal? Então, essas são as maneiras do ser humano ganhar o seu pão de cada dia. Tá bom? Então, eu estou aqui conversando um pouquinho. Nosso endereço, a família Restituição já sabe, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios.
Nosso ministério funciona terças e quintas às 7h30 da noite e aos domingos em 2 horários, 9 horas da manhã e às 18h30. Este sábado agora nós teremos o culto dos aniversariantes, dia 4. Dia 3 é aniversário do nosso grande maestro, nosso mestre da música, nosso profeta dos teclados, nosso irmão, nosso amigo, nosso colaborador, nosso tudo, né? Estou falando do meu irmão Marcos, né? Que coopera ali no instrumento, né? Na música, com aquela voz aveludada, com aqueles dedos ungidos por Deus. Eu chamo o dedo dele de dedo de dinossauro, mas mesmo sendo dedo de dinossauro, toca muito esse dinossauro. Isso aí esse menino é bom demais no que ele faz. Louvado seja Deus, que Deus trouxe ele para perto de mim. E ele vai fazer aniversário dia sexta-feira, hein? Traga presente para ele, irmãos. Presente para o meu irmão. Traga presente para o meu irmão, hein? Ele merece o nosso respeito. Ele tem se dedicado à obra de Deus, tem feito um trabalho maravilhoso nas nossas mídias, toda essa parte, Facebook, o YouTube. Ele, a sua digníssima esposa Silvia, tem sido uma bênção junto com os cooperadores, né? Com o Jefferson, com a menina abençoada, que eu esqueci o nome dela, que tem nos ajudado também, né? Ali a outra irmã também que está chegando para me ajudar a gente, também a Gleice, ali no computador, a Soraya, né? Então são pessoas que Deus tem trazido. Então, voltando, né? Sábado, dia 4, aniversariante do mês. Então nós teremos, acho que 4 irmãos que fazem aniversário, né? Um deles é o nosso cooperador, que vai fazer na sexta-feira. Sexta-feira ele vai estar ficando mais velho, né? Ficando mais velho, mais careca e mais ranzinzo. Ai, papai Deus. Vamos lá para a palavra do Senhor. Vamos lá para a palavra do Senhor. Com ele eu posso brincar. Vamos lá com a palavra do Senhor, vamos. O desígnio de Deus, a 18ª mensagem. Você me dê agora alguns minutos. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, versículo 28, 29 e versículo 30. O nosso irmão Paulo, ele expressa da seguinte maneira esse desígnio, né? O desígnio. Eu trato este papel aqui, essa carta aqui do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele fala do conhecido antes, predestinado depois, e chamado depois, justificado depois, e seremos glorificados, porque conhecidos já somos, predestinados já somos, já fomos chamados, e fomos justificados, e agora estamos no andamento da glorificação. E é um perigo muito grande você pensar que você está seguro, que você já é o predestinado, e você pode, nesse período da justificação até a glorificação, você pode dar um pulinho ali na casa da mãe Joana, desculpa essa expressão, como eu diz assim, né? E viver do jeito que você quer, bagunçar a sua vida, viver em orgia, em bebedice, em gritaria, na obra da carne. Então, se você diz que é salvo e vive assim, você não é salvo. Você não tem nada a ver com os eleitos de Deus, com a salvação. A salvação, quando a gente sabe que é salvo, olha, Paulo disse assim, que ele nos comprou e agora nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, o meu corpo não é para prostituição, o meu corpo não é para bebedice, o meu corpo não é para feitiçaria, o meu corpo não é para glutonaria, para mentira, para o diabo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você vê isto e começa a amadurecer na tua mente a ideia que você está num processo caminhando para o final, ou seja, para o maior ato de amor de Deus. Nós não merecíamos viver a vida eterna. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecemos vivermos a vida eterna. Mas Deus
Deus nos deu esta graça. Deus nos deu esse presente de desfrutarmos de uma vida eterna e essa vida eterna é ter um corpo eterno. Infelizmente, esse corpo que você tem, eu tenho, Paulo disse, Jesus falou que para nada aproveita a carne. Paulo falou, é corpo de humilhação, não confie na carne, o que eu quero fazer não faço, o mal eu quero eu faço, então eu sou um desventurado, eu sou um louco, minha carne é louca, então eu tenho que ficar sempre com os olhos bem abertos, não é vigiando o outro, é tomando conta de mim. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, a Bíblia ela é repleta de sabedoria, de conhecimento, de verdades, que nos faz com que nós venhamos a entender esse plano original de Deus. E no plano original de Deus, em Romanos 8, 29 e 30, Romanos 8, 28 ao 30, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diz a palavra de Deus que nós fomos chamados segundo o propósito. O que é propósito? Propósito é desígnio, propósito é destino, propósito é determinação, propósito é finalidade, é objetivo, é plano, é intenção, é projeto, é meta, é fim, é vontade. Então nós fomos chamados com um destino, com uma determinação do Altíssimo. Então quando você lê isto aqui, o que acontece comigo e contigo, ele contribui para um propósito. Qual é o propósito? Você vai entender quando você chegar no versículo 30. Então ele diz, porquanto aos que de antemão, nós já estudamos que essa palavra antemão é de modo antecipado. Antes de existir qualquer coisa que você está vendo hoje, Deus já havia nos escolhido para Ele. Se não fosse essa atitude de Deus de escolher pessoas para Ele, Ele não teria ninguém nesta terra. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 10, se você avançar um pouquinho, ele vai dizer que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque. Então ele vai dizer essas coisas que a gente já sabe que nós não entendíamos nada, não buscávamos nada. Capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para derramarem sangue, nos seus caminhos só há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então está aqui a sentença humana, aqui está o raio-x da humanidade. Qual é o raio-x da humanidade? Ninguém busca Deus, ninguém quer saber de Deus, ninguém ama a Deus, ninguém inclinou-se para Deus, ninguém aceitou Deus, ninguém é ninguém. A maioria dos que se acham que estão se aproximando de Deus, só existe uma maneira de se aproximar de Deus, pela fé. Aí as pessoas vão em busca de milagres, em busca de solução, em busca de resolver problemas. Você vê como é que quando você se dedica a resolver problemas, você fica rico? As pessoas ricas são as pessoas que resolveram problemas. Olha a internet. Olha a pessoa que estudou para começar a colocar a internet, os aplicativos, resolveram problemas e criaram problemas para outros que ficaram ultrapassados. Por exemplo, o disco de vinil acabou, o CD praticamente acabou, a fita cassete acabou. Então hoje não tem mais nada, então essas pessoas estão com problemas. Se elas não se adaptar a uma nova realidade, elas ficarão com problemas. Então você tem que se tornar um especialista em resolver
problemas para você poder defender a sua vida. Isso aqui já é um outro assunto que a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Então, volte lá, por favor, Romanos capítulo de número 8, né? Agora o versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão, de modo antecipado, também conheceu, também os predestinou. Então a Bíblia diz que eu tenho um predestino. Predestino. Deus me escolheu para ele. Paulo diz isso em Efésios, né, no capítulo 1, versículo 4. Se você for aqui rapidamente comigo, Efésios, capítulo 1, a Bíbliazinha aqui, eu gosto dela. Foi um grande amigo meu que me deu, mas hoje ele não gosta mais de mim, mas eu gosto dele, assim mesmo. Ele diz aqui, Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele. Nos predestinou para ele. Então eu sou um predestinado para Deus, para Cristo. Eu não sou predestinado para o demônio, para macumba, para o olho grande, para droga, para bebida. Eu não sou predestinado para viver na orgia. Eu sou um predestinado para ele. Então ele está dizendo, e nos predestinou para ele. No versículo 11, ele diz assim, e nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então, Deus faz todas as coisas. Ele te fez para ele. Ele me fez para ele. Então, nós somos dele. Nenhum mal tem direito de tocar em nossas vidas. Quero mandar um abraço ali para a irmã Maria Joana, né, que está nos assistindo ali. Paz abençoada. Nosso irmão Cláudio também está por ali, né? Chegou também na área, irmão Lucas, abençoada. Até minha mãe está lá assistindo lá, Diva Rodrigues está assistindo também, minha mãezinha querida está lá assistindo, né? Glórias a Deus. É para ele, é por ele que somos salvos. Não existe salvação em outro. Você não é um predestinado depois que você aceitou. Você é um predestinado antes. Volta lá para o texto que nós estamos usando, Romanos capítulo de número 8, o versículo agora é o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, eu estou falando do desígnio de Deus. Eu tenho dito e repetido essa parte para você ficar bem na sua mente. Qual parte? Que Deus não tem vários planos. Muitos de nós pensamos que Deus trabalha igual ao homem. Como é que o homem trabalha? O homem faz planos. Está lá em Provérbios. O homem faz planos. Então, aí nós imaginamos Deus também fazendo vários planos, ou seja, o plano A não deu certo, Deus vai para o plano B. O plano B não deu certo, Deus vai para o plano C. O plano C não deu certo, assim por diante. Não! O plano que Deus fez é o plano que vai ser concluído. Ninguém pode alterar o plano de Deus. Quando Paulo escreve, Lucas escreveu em Atos 20, 27, palavra de Paulo, né? Nunca deixei de vos anunciar o plano de Deus, nunca deixei de anunciar o desígnio de Deus. Então ele não fala planos nem desígnios, ele fala o desígnio e o plano. E eu tenho dito que esse plano, esse desígnio, ele se divide em 5 partes. Aos que de antemão conheceu, também predestinou, segunda parte. Terceira parte, chamou, aos que chamou, justificou, a última parte, glorificou. Então nós estamos, nesse mês que estamos vivendo, estamos falando sobre o desígnio de Deus. Essa é a 18ª mensagem dentro desse assunto. O desígnio de Deus, que estão gravadas, estão nas nossas páginas, estão no Facebook, estão no YouTube, estão aí à tua disposição para você pegar, compartilhar, divulgar, estudar, pregar na sua igreja, na sua congregação, no seu grupo, na sua casa. Então, é de graça, não paga nada, é de graça, tá bom? Então, vamos aqui.
o versículo 30, no finalzinho, ele diz: aquele que ele justificou. Eu quero que você se apegue a isto, que nós vamos encerrar essa série de mensagem. Não acabou essa série. Nós vamos encerrar, porque senão nós vamos falar dela o ano todo. Eu consigo desenvolver até dezembro sobre esse plano original de Deus, que é escolhido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Mas eu quero te falar dessa passagem que você está vivendo a justificação. Está aqui no versículo 30, no finalzinho aqui. Aquele que predestinou, chamou, que chamou, justificou. Nós estamos vivendo esse período da justificação. Estamos vivendo o período da justificação. Todos nós que fomos conhecidos, predestinados, chamados, fomos justificados. E agora, como é que eu vou me comportar sabendo que eu sou um conhecido de Deus, um predestinado, um chamado, um justificado, e estou aguardando a glorificação? Porque você sabe que não tem ninguém glorificado. A glorificação é um ato lá na frente que o apóstolo Paulo, ele disse, isso que explica muito bem, está aqui na Romanos 8,17. Olha o que ele diz aí atrás um pouquinho. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, amém, também com ele seremos glorificados. Então Paulo está dizendo que vai acontecer alguma coisa com aqueles que sofrem com ele. Eu sofro, abençoado, quando eu vejo essa injustiça na nossa terra, quando eu vejo um bando de urubus roubando o nosso país, e dinheiro, a saúde, essa miséria, você vai marcar um exame. Minha esposa marcou uma mamografia, já tem 4 anos, no sol não sei o que, de novembro, rosa, não sei o que, rosa. 4 anos, está esperando. Se eu não trabalho e pago por fora, ela estava até hoje sem fazer o exame. Por quê? Por causa dessa injustiça que nós vivemos nessa terra. Gente, uns com o bolso cheio de dinheiro nosso, dos nossos impostos, e outros não conseguem nem fazer uma cirurgia de uma catarata, sabe? Operar uma hérnia, operar as amígdalas. Gente com ossos quebrado, precisa de um cirurgião, está na fila. Isso aí nós sofremos, irmão, sofremos demais. Eu sofro demais com esse negócio. Às vezes eu não quero me meter nesse troço aí, porque eu sei que dá ruim, quando eu começo a falar dá ruim, né? Então ele diz que se com ele sofremos, com ele também seremos, com ele também seremos. Ele está dizendo que não é agora, a gente está no processo, estamos vivendo, desfrutando da justificação. O que Cristo fez na cruz, eu recebo. Eu recebo, que eu fui justificado, eu estou justificado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero mandar um beijo aí para a nossa irmã Cléria, né? Que é máximo, Cléria Máximo, que apareceu ali. Saúde para você também, abençoada. Olha outra passagem muito interessante. Paulo diz aqui aos Romanos 13. Olha aqui. Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha, ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então Paulo não estava conversando com gente ignorante. Paulo não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra, que não sabia o que viria, o que está por vir. Paulo estava conversando com pessoas, escreveu para pessoas que conheciam o que no futuro bem próximo iria suceder. Que conhecia as Escrituras, né? Olha o que ele está dizendo. Isto digo a vós outros que conheceis o tempo. Eu disse o seguinte: conheceis o tempo, não é o tempo se vai chover, se vai fazer calor, nada disso. Não está falando nada de conhecer tempo, que vai ventar, que vai chover, nada disso. Ele está falando o tempo que está se aproximando, a era de Cristo, a era da glorificação, a era que o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Então diz assim: e já é hora de vos despertar do sono. Então Paulo está falando, não dá mais para ficar brincando de ser cristão e ser mundano.
Não dá mais para viver uma vida dupla, como muitos vivem. Depois que ouviram a palavra estou na graça, irmãos, esta palavra para alguns só fez com que essas pessoas ficassem tipo geladeira, crentes geladeiras, crentes gelados, defuntos nos cultos. Às vezes você vê cultos que parece um cemitério, não tem vida, as pessoas não têm vida, não reagem à palavra, não tem um glória a Deus, não tem um aleluia, não tem nada, as pessoas ficam petrificadas, dormindo, outras piscando, outras não olhando as horas, outras coçando, outras levanta 300 vezes para beber água, outra vai no banheiro, outra vai na cantina. Eu estou falando no contexto geral, porque as pessoas elas não estão despertando do sono. Paulo falou, olha, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, olha o que ele está dizendo aqui, porque a nossa salvação, então ele não está falando de uma salvação que não estamos vivendo hoje, ele está falando de uma salvação futura, ele não está falando de uma salvação, Jesus já te salvou, ele está falando dessa salvação, ele está falando de uma outra salvação, que é a transformação dessa matéria aqui, que é ruim demais. Essa carne ela nos inclina, ela inclina para as coisas ruins. Você conhece lá Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas: fofoca, bruxaria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, glutonaria, bebedice, fofoqueira. Então, isso tudo está acampado dentro das comunidades, das congregações. Tem igrejas que estão se derretendo, estão se dissolvendo, ministérios grandes que as pessoas estão se esvaindo, indo embora, largando, e estão apostatando, estão deixando mesmo, por causa de tanta carnalidade. Olha o que o Paulo vai dizer aqui. Vou ler de novo, hein? Romanos 13, 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertar do sono. Paulo falou, acorda, não é hora mais de brincadeira, não é hora de ir para culto para ficar escutando o pastor falar palhaçada, não é hora de ir para culto e ficar escutando o pastor a contar a historinha da carochinha, sabe? Ficar inventando modismo na igreja. Não é hora mais disso, irmão. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando do princípio cremos. Essa transformação está chegando. Você foi glorificado, você foi justificado, agora nós estamos aguardando essa glorificação. Aí ele vai dizer, vai a alta noite, trevas, vidas escusas. Essa alta noite é vida profana, sabe? Olha, vai a alta noite e vem chegando o dia. E vem chegando o dia. Estamos vivendo alta noite de trevas, o mundo está em trevas. Tivemos aí um período aí chamado carnaval, treva pura, homossexualismo, lesbianismo, cachaça, droga, maconha, sabe, estupro, roubo, pessoas que contraíram doenças. É uma desgraça. Fala Rosemary Fernandes, abençoada. Então, olha o que Paulo vai dizer. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Irmãos, nós fomos justificados, não é para mantermos nas obras das trevas. Ah, mas eu estou na graça, eu escuto essas besteiras. A graça não é, Paulo falou assim, só porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e a gente vai deixar o pecado tomar conta. Paulo falou, de modo nenhum. Vamos dar lugar à nossa carne? Paulo falou, de modo nenhum. Então não tem desculpa. Não. Nós temos que nos esforçar. Mas não é pelo esforço que você é salvo. Não estou falando de salvação por esforço. Eu estou falando de uma vida digna. Se eu sei que eu fui conhecido por Deus, que Ele me predestinou, que Ele me chamou, que Ele me justificou, eu tenho que dar honra a esse Deus. E a honra que eu dou a este Deus é não mais vivendo na minha inclinação. Na minha inclinação. Eu tenho uma carne igual a tua, igual a de qualquer um, que ela quer se inclinar. Ela quer se inclinar. Paulo falou, quem se inclina para a carne, se inclina para a morte. Não é para a vida. A vida
essa transformação que vai acontecer em breve, pode ser daqui a 1 minuto, diz que é um abrir e fechar de olhos. Olha o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo. Vai alta noite, versículo 12, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente. Você tá na justificação, então ande dignamente. Ande dignamente, como em pleno dia. Ande dignamente na luz, fazendo coisas de gente da luz. Não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. É o que você vê nas comunidades? O que você vê na maioria das congregações? É isto. Olha o que ele vai continuar a dizer aqui, abençoado de Papai Deus. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, eu acho essa passagem aqui super maravilhosa. 15. 1 de Coríntios 15, 50 em diante. E isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Irmãos, por isso que nós estamos aguardando o último estágio desse plano original de Deus. Que plano, pastor? Aquele que ele conheceu de antemão, predestinou. Aquele que ele predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, estamos aguardando esse momento da glorificação. Olha o que vai acontecer. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vão morrer. Paulo quando escreveu a igreja de Corinto, falou, vai ter pessoas que vão estar vivas. Paulo acreditava que Cristo voltaria nessa época aqui. Paulo acreditava que ele estaria lá. Ele fala lá em Tessalonicenses, fala assim, nós, os que estivermos vivos, Então, Paulo tinha consciência que este momento da glorificação já estava próximo. Você imagine hoje, que nós estamos há mais de 2000 anos na frente. Eu acredito, irmãos, eu acredito. Porque se você não crê nisto, tua fé é vã. O que você está fazendo dentro de uma comunidade? O que você está servindo a Deus? Então, tudo isso é inútil. Se não há uma glorificação, se não há uma vida eterna, isto é inútil. O Espírito tem que mostrar dentro do teu coração que isto não é balela, isto é plano de Deus para a sua vida. Se você focar como plano de Deus, você vai ter sentido a tua vida. A tua vida vai ter sentido. Você não vai ficar namorando o mundo, você não vai ficar paquerando as coisas mundanas da terra. Olha o que ele vai dizer aqui. Eis que vos digo, versículo 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormirão, mas transformados seremos todos. Então Paulo está falando de uma transformação, que eu chamo essa transformação de glorificação, o último estágio do plano original. Irmãos, ninguém me tira da minha mente que o plano original de Deus é esse. Conheceu pessoas de antemão, predestinou essas pessoas, chamou essas pessoas, justificou essas pessoas e vai glorificar essas pessoas. Então esse é o plano. Deus não tem vários planos. Esse é o plano com cinco etapas. 5 etapas. Então já concluíram 4 etapas. Estamos vivendo agora a última parte desse plano. Fica firme, irmãos. Fique firme. Sede firme. Paulo, ele termina essa passagem aqui, ele diz, no 58, ele diz, portanto, meus irmãos, sede firmes. Viu? Ele termina dizendo, portanto, meus irmãos, sede firmes. Sede firmes. Sede inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque vai ter esta recompensa. Qual recompensa? Dessa glorificação. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, ele falou, no
momento. Ele fala que nesse momento é um tempo tão rápido, ele diz que é num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Não soou ainda, ela vai soar. Ela vai soar. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo pensando que estaria vivo, né? E nós seremos transformados. Como vai ser essa transformação? 3 minutos. Como vai ser essa transformação? Porque é necessário, Paulo falou, é necessário. O que é necessário? Que este corpo corruptível, este corpo que eu tenho, você tem, que é corruptível, ele se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal, que morre, vai morrer, se revista da imortalidade. Então, isso não vai acontecer. Nós estamos desfrutando do perdão de Deus. A gente está na terra desfrutando. Se você tem a certeza que está perdoado por Deus, que você é uma ovelha. Aí você não vai viver constantemente fracassando para ficar a vida inteira se justificando diante de Deus, né? Então você vai procurar a compreender o seu chamado, compreender a vontade de Deus e vai começar a aplicar a vontade de Deus na sua vida. Amanhã, lá no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios, nós vamos dar continuidade a este assunto da glorificação, que é um assunto muito gostoso de se tratar, porque é um assunto espiritual que não envolve o ganhar dinheiro, em adquirir bens, propriedade, e compra isso, e compra aquilo, e constrói. Tem gente que vive disso. Compra, vende, constrói. Tá abarrotado de dinheiro. Tá bem. Se for generoso, que bom. Mas a maioria deles são tudo miseráveis, são tudo pão duro, são tudo mão de vaca do caramba. São mesmo, abençoado, são mesmo. As pessoas que vivem só por trabalho são tudo miseráveis. Tudo miserável, porque a pessoa trabalha, eu vou dar meu dinheirinho para a igreja, para o pastor, vou dar nada. Não dá mesmo, quando dá miséria, dá esmola. Muitos pensam que é obra de Deus, estou falando mundo, estou falando de igreja, estou falando ministério, instituição. Muitos pensam que a obra de Deus a gente são mendigos pedindo esmola, sabe? O pastor é mendigo, ele está pedindo esmola. O pastor não é mendigo, eu sou um enviado do Cristo, eu sou um enviado de Deus para iluminar esta terra com o evangelho da verdade, com a graça de Deus. Lembra do profeta lá, profeta, que foi na casa da mulher que estava passando fome lá, ela fez um bolo, e falou, faça um bolo, dê um pedaço para mim e faça um para você. Ela foi lá, serviu o profeta e diz que naquele momento, nunca mais, na casa daquela mulher, faltou o mantimento para aquela mulher. Amém? Glórias a Deus por isso. Não é que eu queira bens material, eu não preciso, abençoado. Quando Deus usa as pessoas, eu sei que Deus usa. No Ministério Restituição, ali as pessoas são usadas por Deus. As pessoas são generosas porque elas são usadas por Deus. Elas são usadas por Deus. Nós não estamos ali usando Deus. Nós temos uma mentalidade que sabemos que nós somos e não usamos o nosso Senhor. Nós o servimos com a nossa vida, com os nossos bens, com a nossa alma, com a nossa força, com o nosso corpo, com tudo que a gente tem que não é nosso, é emprestado, é de Deus e nós vamos devolver para Ele assim, cultuando ao Senhor. Então amanhã, às 7h30 da noite, convido a família Restituição, depois tem quinta-feira, 7h30 da noite, depois tem sábado, né? Sábado, culto dos aniversariantes, eu convoco toda a família Restituição, e no domingo a celebração, a ceia do Senhor, aquele momento maravilhoso que nós celebramos a Jesus Cristo lá no Ministério Restituição. Chegamos às 21 horas, quero dizer a vocês, graça e paz do Senhor, uma noite abençoada, anjos de Deus com vocês. Fala, irmã Ivete, saúde para ti, minha querida abençoada irmã, teu corpo esteja totalmente sarado. Fala, irmã Nara, abençoada, teu corpo esteja totalmente curado. Irmã Fátima, abençoada, que teu corpo seja totalmente sarado para a glória de Deus. Não sei se a irmã Maria está por aí. Saúde para todos que nos ouvem, saúde para todos que nos assistem, saúde em nome do Senhor. Amanhã,
7h30 da noite, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem, tem estação de Olinda e de Anchieta. O meu telefone para contato é o 986 02 2369. 986 02 2369. 986 02 2369. Me acione aí no WhatsApp. Tenham todos aí uma noite abençoada. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.